Público-alvo e persona. Você sabe qual que é a diferença desses dois? Sabe por que é tão importante a gente conhecer o nosso público-alvo e a nossa persona na hora de fazer as vendas? Meu nome é Fernanda e esse é o tema do vídeo de hoje. Se você gostou do tema desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu joinha e fica até o final. Então vamos começar a entender qual que é a diferença entre público-alvo e persona. Para poder explicar de uma forma bem simples, eu vou dar um exemplo. Imagina você olhando para um estádio de futebol, uma arquibancada. Naquela arquibancada existem milhares de pessoas, entre elas homens e mulheres. A grande maioria adulta. E todas elas, ou grande parte dela, está usando uma camisa do time que elas estão assistindo ali. Então, em uma simples observação, a gente conseguiu entender que dentro daquele estádio existem homens e mulheres entre 18 e 65 anos que têm uma preferência a um time de futebol ou a um esporte. Aí lá no meio da arquibancada você conhece a Maria. A Maria, em pouco tempo que você conversa com ela, você já descobre que ela é casada, que ela tem 45 anos, que ela tem 2 filhos, que ela trabalha no comércio e que ela ganha R$2.000 por mês. Então agora, conversando com a Maria, você já tem detalhes de uma pessoa dentre as milhares de pessoas que estão naquela arquibancada. E esses detalhes são muito mais completos. Então essa seria a grande diferença, de forma bem básica, entre o público-alvo e a persona. O público-alvo ele se trata de um público geral, um público mais amplo, ou seja, todas aquelas milhares de pessoas que estavam no futebol, no estádio, na arquibancada, né? Então todas aquelas pessoas, aquelas milhares de pessoas, elas tinham algumas características em comum. Então, esse é o teu público-alvo. Já a persona é a Maria, é aquele pequeno grupo dentro daquelas milhares de pessoas que você tem alguns detalhes mais específicos. Você conseguiu entender bem a diferença entre público-alvo e persona? Então, agora, por que é tão importante a gente conhecer o nosso público-alvo e a nossa persona na hora de a gente for fazer as nossas vendas? Vamos comparar um grande bolo. Esse bolo, eles são todas as milhões de pessoas que usam a internet aqui no Brasil. Dentre essas milhões de pessoas, existe uma fatia. Essa fatia é o teu público-alvo. Apesar de ser uma fatia pequena, ainda estamos falando de milhões de pessoas. A partir do momento que a gente entende quem é essa fatia, quem é esse público-alvo, essas pessoas, a gente precisa utilizar uma estratégia de comunicação para a gente poder atrair essas pessoas. Como que a gente vai atrair essas pessoas de forma específica? Por exemplo, eu vendo um curso de adestramento. Para eu vender um curso de adestramento, eu tenho que falar sobre animais. Não faz sentido eu vender adestramento, curso de adestramento, e falar sobre crochê, sobre receitas. Eu tenho que estar naquele nicho, falando sobre aquele tema, porque é assim que eu vou atrair aquele meu pedaço, aquela minha fatia de pessoas que serão o meu público-alvo. E é quando a gente entende quem é o nosso público-alvo que entra a persona. A persona seria o nosso cliente ideal, seria aquela pessoa que realmente vai comprar o produto que a gente está vendendo. E você precisa fazer isso? Você precisa definir quem é a sua persona? Não, de forma alguma, você não precisa definir. Mas se você fizer isso, você vai estar 99% à frente de muitas outras pessoas dentro do mercado digital. E quando você conhece a sua persona, você vai saber a forma de atrair ela. E isso vai te gerar muitos mais resultados, muito mais vendas. Porque é interessante que quando você sabe exatamente com quem você está falando, para quem que você está direcionando o seu conteúdo, você vai ter um resultado muito mais certo, muito mais eficaz. Porque você precisa aprender a falar com a sua persona. O que não necessariamente precisa ser só uma. Dentro de um público-alvo, você pode ter várias personas diferentes e você vai abordar vários tipos de conteúdo para atingir aquelas personas. Obrigada por assistir até o final e até o próximo vídeo.